Recentemente eu acabei trazendo uma crítica sem spoilers da Liga da Justiça de Zack Snyder. Hoje é a vez de trazer uma crítica com spoilers, onde tem muita coisa impactante, boas revelações, algumas teorias, o que pode rolar futuramente, tudo que o filme nos apresentou e o que eu consegui pescar ali, etc, etc. Se você ainda não assistiu o filme, passe longe desse vídeo. Chega de enrolação. Roda a vinheta! Bom, galera, começando, vamos logo direto ao ponto. Uma das cenas que mais chamou a atenção, é claro que o filme é muito bom, a história central funciona, é impressionante, mas o que o Coringa tá fazendo no pesadelo do Batman? Esse pesadelo aconteceu, foi mostrado lá em Batman vs Superman, quando ele sai ali esperando que alguém traga a Kryptonita, que é uma arma que pode matar o Superman, já que o Superman nesse pesadelo está sendo controlado pelo Darkseid, que já tem ali a Terra em seu controle. A gente vê o desenho no chão e de repente o Coringa aparece ali do lado conversando com o Batman. Bom, galera, essa conversa foi muito interessante, né? Foi um bate-papo meio caliente. Tudo bem, o Coringa sempre foi o pesadelo do Batman, né? Lá nas HQs, no universo cinematográfico, mas aqui ele apareceu e pegou todo mundo ali. Isso foi mostrado no trailer, mas o que eles conversaram ficou muito interessante. É mencionado o nome do Robin, lógico que dá a entender que o Coringa matou o Robin. Isso também acaba mostrando lá em Batman vs Superman. A gente vê lá o traje do Robin, escrito lá, que o Coringa escreveu, né, tal. E depois é mencionado o nome da Arlequina, que também se foi nesse mundo perverso adotado pelo Darkseid. Então, mais ou menos, o Coringa coloca ali que essas pessoas que se foram representavam muito aos dois. Logo a seguinte, ele fala que esse mundo do Darkseid, esse mundo apocalíptico, é muito sem graça, que está prestes a ajudar o Batman a reverter a situação. Eu parei, olhei, eu falei, o quê? Como isso é possível? O que o Coringa tem para oferecer ao Batman para reverter a situação? Será que ele tá com a Kryptonita ali do lado? Teve horas que eu pensei, será que ele tá com uma das caixas maternas? Mas depois eu descartei, sendo porque o Darkseid precisa das 3 caixas e só existem 3 para monopolizar a Terra em seu mundo apocalipse, né? Então ficou uma grande semente no ar que futuramente talvez seja desenvolvida. Porém, foi uma baita cena impressionante e tá aí explicada. Outra situação que mexeu muito com as cabeças dos fãs foi aquele uniforme preto mostrado, vestido pelo Superman após a sua ressurreição. Foi bem nítido, foi bem explicado durante o filme, mas ainda teve gente falando que esse uniforme fazia parte lá do exército do Darkseid, nada a ver. Galera, simplesmente esse uniforme faz parte lá do planeta natal de origem do Superman, Krypton. Exatamente, se você assistiu o Homem de Aço, você vai se lembrar que todo mundo ali, ou quase todos, se vestiam com aquele uniforme preto e branco. Então é apenas isso, para trazer um pouco da origem, raiz do personagem ao seu planeta, nada mais, nada menos. Já sobre o Darkseid, que aparece pouco, mas aparece e consegue entregar algumas coisas, como por exemplo, ele é muito parecido com Thanos lá em Vingadores. Vai aparecendo aos poucos e de repente temos o Thanos. E aqui o início foi muito parecido, né? Dando a entender que esse cara futuramente vai dar muita dor de cabeça à Liga da Justiça. E claro, ele tinha que ser mostrado porque ele está ali enviando o Lobo da Estepe à Terra para resgatar ali, recuperar, pegar as 3 caixas maternas. Então foi mais mostrado isso como uma figura representativa. Nas HQs é um cara que já aprontou muito, já trouxe o caos, e essa pontinha nos deu a entender que futuramente isso possa acontecer. Já sobre o Flash, bom, eu acabei mencionando na crítica sem spoilers que ele teve um bom desenvolvimento. Há uma cena onde ele está resgatando ali uma mulher e depois, né, vai ali temperando o personagem até que ele se junte à Liga da Justiça. É interessante quando você coloca um pequeno desenvolvimento, já que o personagem nunca teve um filme solo, para que a gente entenda, que a gente enxergue com mais clareza quem é o Flash,
sem estar usando uniforme e tal. É lógico que tem muita coisa ainda, um futuro filme está sendo prometido, mas houve um arco, né? Houve algo preparado para que ele fosse ali unido à Liga da Justiça. Outra coisa é simplesmente a sua super velocidade. Aqui ele está mais rápido e aqui ele consegue fazer aquela viagem no tempo. A gente viu isso lá em Batman vs Superman. Aquilo não foi um sonho quando o Bruce Wayne está vendo ali, falando. E esse filme acabou mostrando mais ou menos isso. Então muita coisa que acontece entre antes e depois é por causa do Flash. Ajudou bastante na construção narrativa. Já o Cyborg, eu falei também na crítica sem spoilers que ele teve um ótimo desenvolvimento, mas eu não entreguei o porquê. E aqui é a hora de entregar, né? Bom, o cara tem aí motivações concretas para fazer o que faz. É meio vingativo, né? Porque muitos traumas são jogados. Ele tem o acidente, ele tem a perda da mãe, do pai. Então ele faz mesmo o que tem que fazer contra o Lobo da Steppe, ao mesmo tempo se juntando à Liga da Justiça. Eu gostei muito de ver esse arco preparatório do personagem e repito mais uma vez, né? Alguém precisa fazer um filme solo desse personagem. O Lobo da Steppe aparece, claro, né? Mas bem diferente. Alguns ajustes são muito bem aqui feitos através desse personagem, como por exemplo, ele está mais cascudo. Ele é um cara difícil de enfrentar e é legal porque ele é o vilão do vilão aqui nesse filme. É o cara que tem que botar medo na Liga da Justiça e ele consegue fazer isso. O pau que ele dá no Aquaman é digno de aplausos. E claro, não precisa falar que a grande motivação desse antagonista é porque ele serve ao Darkseid. Então já isso foi mostrado, desdenhado no filme com muita clareza. Lex Luthor e o Exterminador aparecem. É uma cena que a gente já viu lá na cena pós-crédito da Liga da Justiça de 2017. Mas aqui serviu mais para dizer que vamos ter um filme do Batman futuramente. O Ben Affleck já deixou por diversas vezes que não quer fazer o Batman mais. Mas como que o Snyder conseguiu convencer o Ben Affleck? Então fica uma coisa no ar aí. Será que vamos ter um próximo filme entre Batman e Exterminador? Já que o Exterminador lá nas HQs é um grande antagonista dele? Outra cena que aparece com o Lex Luthor, só que um pouco antes, bem antes, né? É quando ele está fazendo um contato com o Lobo da Steppe. Essa cena foi deletada em Batman vs Superman. Tem em Batman vs Superman na versão estendida do Zack Snyder. E ele resgatou isso. Legal, serviu mais para empurrar a construção narrativa, para dar mais sentido. E por último dos últimos, né? Eu vou ainda falar sobre alguns easter eggs, mas apareceu um alienígena, claro galera, este é o Caçador de Marte, ele aparece falando ali com o Bruce Wayne, o Batman, né? Aparece ali conversando, que quer futuramente se juntar à Liga, deu a entender, claro, que é o Caçador de Marte, repito. E até no filme, algumas pistas são jogadas, a gente vê a mãe do Clark Kent ali, que não era ela, deu a entender que era o Caçador de Marte. E ele apareceu em Um Homem de Aço e Batman vs Superman, só que a gente não viu, porque ele estava disfarçado de Calvin, do General Calvin. Ele tem esse poder, eu não vou falar muito do personagem, tem crítica no canal sobre ele, mas sim, faz muito sentido ele aparecer e ele faz parte sim do membro da Liga da Justiça. Alguns easter eggs acabaram aparecendo, como por exemplo, Lanterna Verde aparece, mas não o nosso Lanterna Verde, não é o Lanterna Verde humano, é um alienígena, sendo porque ainda não escolheram o ator para interpretar o Lanterna Verde humano, né? Então acharam coerente colocar o alienígena, ok, isso já tinha aparecido lá em 2017. Zeus acaba aparecendo, para quem não sabe, Zeus é o pai da Mulher Maravilha. Faz parte da DC, galera. O Vulco aparece, mas eu não achei muita lógica. Não era para esse personagem estar aqui. Não fez muito efeito. E por último, é mencionado o nome de um personagem, ele não aparece, que é quando o Flash está conversando com o Bruce Wayne, que aprendeu a linguagem dos sinais com o primata, né? Ele está se referindo ao Gorilla Grodd, que lá nas HQs é um vilão muito chato, não só do Flash, como também da Liga da Justiça. Ele tem o poder da telepatia, etc. Foi apenas uma pista que eu consegui pescar. Conclusão de tudo, Zack Snyder conseguiu trazer uma
puta direção, resgatando a essência da Liga da Justiça e até mesmo da DC. Tá certo que ele plantou muita coisa no ar neste filme que deve ser cultivado futuramente. Ele sabe o território que ele está pisando, ele conhece esse mundo da DC, então ele fez uma grande obra cinematográfica. Essa é a verdade, né? Ele introduziu muita coisa. Eu, como fanático pela DC, eu deixo essa crítica com spoilers, com muito orgulho, porque eu gostei demais desse filme. Bom, espero que futuramente eu traga mais notícias, né? Eu acho que falar agora de super-heróis, falamos um pouquinho de WandaVision, tem agora da DC, se Liga da Justiça, vamos ver, olhar para outros filmes um pouco mais realistas, né? Bom, por aqui nós terminamos, espero que tenham gostado, deixe nos comentários alguma dúvida, alguma coisa que eu talvez não tenha falado ou encontrado, pode aí deixar que eu vou responder e talvez eu faça uma crítica se de repente o conteúdo for grande. Tamo junto, até a próxima!